Olá, cabeças pensantes, mentes fervilhantes. Vamos falar hoje sobre ambiguidade e polissemia. Bom, quando a gente fala em ambiguidade e polissemia, a gente está falando sobre múltiplos sentidos, sobre possíveis duplos sentidos ou mais de um sentido. Qual é a diferença entre eles? Bom, a ambiguidade é quando a gente utiliza uma frase com um duplo sentido. Vocês sabem aquele ditado popular, o quem é vivo sempre aparece. Muito bem, quando você coloca quem é vivo sempre aparece, isso não tem ambiguidade, tem um sentido figurado, etc. Né? Mas quando a gente pensa, agora olha como é importante o contexto em que a situação de comunicação acontece. Quando isso aparece como uma frase de publicidade da empresa Vivo, você tem um elemento de ambiguidade. Quem é vivo, ou seja, quem pertence, quem usa a empresa Vivo, sempre aparece. Então quer dizer, você está sempre presente quando você usa telefonia dessa empresa. Olha como a construção de sentido ela se diferencia e ela torna a frase ambígua. Tem dois sentidos ao mesmo tempo. Já a polissemia, ela tem um efeito estilístico mais claro, mais, como é que eu posso dizer? Mais múltiplo, porque afinal de contas você não se limita a duplo sentido, mas a possíveis leituras de sentido, como no famoso "no meio do caminho tinha uma pedra". Quando isso está num poema, se eu tivesse falado, eu estava andando na estrada e tinha uma pedra no meio do caminho, aí neste caso seria o sentido literal. Mas quando eu coloco isso num poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra. E nesse poema lá, no meio do poema, coloca: nunca me esquecerei da vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Então quer dizer, o meio a retina tão fatigada, a retina da vida, então os olhos cansados de ver, de reviver esta pedra, já não é mais um minério, esta pedra é algo difícil que aconteceu e que a gente não pode nominar como um problema ou como uma situação específica. Ela tem múltiplas possibilidades. Nunca me esquecerei desse acontecimento, a vida de minhas retinas tão fatigadas. A gente sabe que é um acontecimento, a gente não sabe que aí podem ser muitas coisas. E aí caminho já não significa só caminho, tem outras possibilidades de sentido, e pedra não significa mais só minério, tem muitas possibilidades de sentido. Por isso nós chamamos de poli, de múltiplos, semia, de sema, de significado. E é isto aí, cabeças pensantes. Não se esqueçam que a ambiguidade, dependendo de como ela for colocada num texto, ela pode desqualificar o texto. Quando eu digo, né, o homem usa o computador, mas às vezes esse não cumpre as suas funções. Quando eu coloco esse não cumpre suas funções, eu estou falando do computador ou do homem? E aí esta ambiguidade prejudica o sentido do texto. E aí no lugar de esse, eu poderia utilizar, por exemplo, máquina, né? Eu poderia utilizar um sinônimo para deixar mais claro se eu quero dizer que nem sempre a máquina exerce essas funções e não o homem. Então cuidado ao usar alguns pronomes, porque eles podem deturpar, podem, como é que eu posso dizer de outra maneira? Eles podem desqualificar o seu texto no sentido que você quer dar para ele. É isso aí, cabeças pensantes, agora sim. Um bom português para vocês e até mais. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, sigam-nos no Instagram e curtam a nossa página do Facebook. Estamos por aqui com vocês. Yeah!